agora nós vamos para mais uma hora de aprender. Vamos aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje. E hoje nós vamos continuar com o livro de João. Nós estamos estudando o livro de João. A história que eu vou contar para vocês hoje é quando Jesus fez um ato muito simples. Ele foi muito humilde, isso mesmo. Jesus estava sentado com os seus discípulos. Estava chegando a hora em que ele cumpriria o propósito do Pai de ser crucificado em nosso lugar. Ele morreu por amor a nós, não é verdade? E esse momento estava quase chegando. Jesus estava ceando com os seus discípulos. E depois disso, o que ele fez? Ele fez um ato muito simples que os discípulos até estranharam. Vocês sabem quem são os discípulos, né? Os discípulos eram aqueles homens escolhidos por Jesus que seguiam a ele, faziam o que ele pedia, ouviam o que ele tinha a dizer e obedeciam. Eles estavam sempre com Jesus. Então, depois desse jantar, Jesus se levantou e ele colocou a túnica dele de lado, a roupa dele de lado, colocou um avental, encheu uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. Como assim tinha lavar os pés dos discípulos? Que estranho! Quem que lava o pé um do outro? Pois bem, naquela época, quando as pessoas tomavam banho, elas tinham e saíam depois para a rua, elas tinham que lavar os pés. Por quê? Porque o chão naquela época não era de cimento, de asfalto como a gente conhece. Ele era de barro. Então, o que acontecia? As pessoas andavam e sujavam os pés, mas elas já tinham tomado banho. Então, elas só lavavam os pés dela. E Jesus lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele fez o serviço que cada um ia fazer, ele mesmo fez. Ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, ele estranhou, olha o que diz aqui na Bíblia. Depois, pôs uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Então, ele lavou e enxugou os pés dos discípulos. No capítulo 3, versículo 6, disse assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Ou seja, Pedro falou assim: Meu Deus, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Eu quem tenho que lavar os pés do Senhor, porque o Senhor é mestre. Mas Jesus disse: Eu, que sou o mestre dos mestres, que sou o Senhor do Senhor, estou lavando os seus pés, estou lavando os pés dos meus discípulos. E isso foi um ato de humildade. Jesus, ele não se achava melhor do que ninguém. E olha que ele era o Filho de Deus. Ele fazia milagres, ele fazia maravilhas. Ele era famoso naquela época. As pessoas conheciam Jesus por fazer milagres, por fazer maravilhas, por curar pessoas. E Jesus, ele não se achava melhor do que ninguém. Jesus, ele era humilde. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Às vezes, a gente acaba se achando, falando: nossa, eu conheço a palavra de Deus, eu sou maravilhoso, eu sou melhor que as pessoas que não conhecem a Jesus, eu sou tal. Mas isso não é a atitude de uma pessoa cristã. Nós somos de Jesus, então nós temos que ser iguais a Jesus. Jesus, ele era humilde, então se ele era humilde, eu também preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde com os meus colegas. Eu não posso me achar só porque eu tenho um dom, só porque eu sei jogar bola, que é uma beleza. Nossa, eu sou o melhor jogador de bola. Não posso me achar mais do que os outros, discriminar os outros, falar: você não é bom o suficiente para jogar comigo. Ou então, tirar uma nota e ficar jogando na cara de todos os seus amigos, falar: eu tirei 10 e você não tirou 10. Então, isso é um ato de humildade? Lógico que não. E Jesus, ele era humilde. O que ele fez? Ele se humilhou e lavou os pés dos discípulos dele. Ele fez algo que muitas pessoas achariam nojento e desnecessário. Mas ele disse que nós teríamos que fazer o mesmo que ele fez. E lavar os pés também significa limpar os pecados. Com aquele ato, Jesus também queria dizer que ele estava limpando os pecados daqueles discípulos, que ele estava se aproximando deles. E quando os discípulos deixaram Jesus lavar os pés deles, eles estavam dando a chave do coração deles para Jesus limpar.
Então, às vezes nós precisamos confiar em Jesus e dar a chave do nosso coração para que Ele possa limpar o nosso coração. E como que eu dou a chave para Jesus? Eu oro, eu reconheço aquilo de errado que eu fiz e eu peço perdão. E assim, Jesus pode me limpar. Assim, Jesus pode tirar toda coisa ruim do meu coração. Então, hoje você vai pedir para Deus, quando você for orar, para Ele tirar qualquer orgulho do seu coração. Se você é essa pessoa que se acha demais, muito convencida, não tem sido humilde, não empresta os seus brinquedos para os seus amiguinhos, a partir de hoje, Jesus vai mudar isso no seu coração. É só você deixar Ele entrar no seu coração e limpar ele. Amém? Então essa foi uma palavra para o seu coração muito especial e eu espero que você pratique. Não seja orgulhoso, seja humilde como Jesus foi.